Saúde a todos com a paz do Senhor. Nós vamos falar aqui sobre a morte, porque muita gente pensa que a morte é que Deus fez o homem para viver e depois ele morrer, que isso é um processo natural. E outros pensam também que a pessoa pode morrer, e como o caso dos espíritas, crê que o homem, o ser humano, pode morrer e depois ele desencarnar, que aí chama da morte, que a pessoa desencarnou do espírito, e que a pessoa volta em outra vida, em um corpo diferente, em outra pessoa diferente. Isso não é verdade. A Bíblia diz que o homem morre uma vez só. Então, ele nasce uma vez só e morre uma vez só. E a morte não é assim. Esse não era o projeto de Deus, não era a vontade de Deus que o homem morresse. Mas e por que o homem morre então? O homem morre por causa do pecado. Por causa do pecado, lá em Gênesis capítulo 3, nós sabemos que o homem pecou e ele morreu. A morte é a separação do espírito. Quando nós morremos, o espírito nosso sai de dentro da pessoa, sai de dentro do corpo. A Bíblia diz isso e é verdade. Quando a pessoa morre, ele fica inerte, sem vida. E a carne começa logo após a morte, a carne já começa entrando no estado de putrefação, já começa a apodrecer. Por quê? Porque os órgãos estão tudo parados e não tem o espírito da pessoa dentro da pessoa. Então o espírito se separa do corpo. Nós vemos em Atos capítulo 20, versículo 10, que quando aquele rapaz, aquele Eutico, ele caiu de cima daquela janela, Paulo estava pregando, ele pregou até a meia-noite, e aquele rapaz, sendo dominado pelo sono, ele caiu daquele terceiro andar ali, conforme a Bíblia diz, e ele caiu e ele ficou no chão lá. Paulo abraçou nele e disse: não perturbeis, porque a vida nele está. Noutra Bíblia, como a corrigida, ele diz que não perturbeis porque a alma nele está. Noutras edições ele diz: não perturbeis porque o espírito nele está. Então, de forma que o espírito saiu de dentro do corpo da pessoa, a pessoa morre. Não quer dizer, a pessoa só morre quando o espírito sai de dentro dele. O espírito só sai de dentro da pessoa quando o corpo morre. Então, mas o que é a morte mesmo? A morte, a Bíblia fala em vários tipos de morte, mas vamos dizer a morte física. A morte física é quando para o coração, é quando para o pulmão, é quando para o cérebro da pessoa para e a pessoa morre. Aí, nesse exato momento, o espírito sai de dentro da pessoa. Então, vamos falar também da morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual foi quando Adão pecou. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Nós vemos lá em Romanos 5, versículo 12, que diz que o pecado entrou no mundo por intermédio de Adão, e por causa do pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Agora, quando o homem pecou, ele se separou-se de Deus, porque o homem tinha uma comunhão íntima com Deus. O homem tinha certeza que Deus estava ouvindo ele. Ele não tinha dúvidas, ele não tinha tristeza dentro da alma. Uma das coisas uma das provas que a pessoa está morta espiritualmente é o medo.
que produz um tormento na vida, principalmente das pessoas que ainda não aceitou Cristo, não confessaram, não deixaram seus pecados e não confessaram Cristo para receber vida. Então essa é a morte espiritual. Quando o homem está no pecado, ele está separado de Deus. Por isso que diz que em Isaías capítulo 59, versículo 2, que ele diz que a vossas iniquidades faz separação entre vós e vosso Deus. O pecado faz separação. Vamos falar também sobre a morte. Vamos falar também sobre a morte, a segunda morte. Por que diz chamado de segunda morte no Apocalipse capítulo 20, versículo 14? É porque na segunda ressurreição, que vai depois, 1000 anos depois da primeira ressurreição, que é a ressurreição do juízo, o homem todos os pecadores, as pessoas que estão lá no inferno, eles vão ressuscitar fisicamente, mas eles ressuscitam no corpo, eles ressuscitam no pecado, porque eles morreram sem Cristo, morreram sem arrepender, sem confessar Cristo, sem ser lavado no sangue de Cristo. Então essas pessoas, eles ressuscitam. É a segunda ressurreição. E então, por que é chamada a segunda morte? É porque eles são lançados vivos dentro do lago de fogo. Eles morrem fisicamente e espiritualmente outra vez. Agora, falando sobre o juízo, você pode até estar perguntando aí, mas será que não vai haver... Será que não vai ter uma segunda chance? Para as pessoas que morreram e foram lançados dentro do lago de fogo, eles não têm mais chance. Agora, se eles vão ser aniquilados, a carne é destruída imediatamente que são lançados no lago de fogo. Agora, se o espírito deles vai ser aniquilado, não descobrimos isso ainda na Bíblia. Acredito que tem a resposta na Bíblia, mas a gente ainda não sabe sobre isso. Agora, como podemos retornar à vida espiritual? Como podemos ter vida eterna outra vez? Como podemos voltar à comunhão de Deus outra vez? Arrependendo. Jesus diz em João 10, versículo 10, eu vim para que tenhas vidas e as tenhas com abundância. Em João 5, versículo 24, ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando a pessoa, ele confessa Cristo como seu Salvador, ele recebe vida imediatamente. Vida eterna, vida desde já. A Bíblia fala. Então, falando sobre a ressurreição, porque Jesus ele é a ressurreição, todos vão ressuscitar, tanto os justos na ressurreição, no arrebatamento da igreja, como a ressurreição, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, dos injustos. Jesus disse em João 11, versículo 24, versículo 25, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele disse, em versículo 26, ele disse, todos que vivem e creem em mim, nunca morrerá eternamente. Então, as palavras muito maravilhosas do Senhor Jesus, e Jesus ele é a ressurreição e a vida. E eu creio pela fé que Jesus já me salvou, tenho certeza absoluta que vou morar no céu e ver a face maravilhosa de Cristo, morar lá no céu, porque eu creio na promessa do Senhor. Quem me dá essa convicção que meu nome está escrito no livro da vida é o Espírito Santo. Eu não estou enganado, eu já sirvo a Jesus há 51 anos e creio pela fé. Jesus vive, Jesus é o único que morreu e ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou, ele morreu por causa dos meus pecados e ele ressuscitou por causa da minha justificação. E isso eu creio que Jesus vive eternamente. Ele está à destra de Deus. Jesus, à destra do Pai. Jesus, ele é Deus Todo-Poderoso e ele há de vir.
Ele virá primeiro no arrebatamento da igreja e depois na segunda vinda de Cristo, quando ele veio para reinar. Que Deus te abençoe.